Fala, meus amigos, tudo bem? Então, vou tirar uns 5 minutinhos ou um pouquinho mais para a gente conversar sobre o levantamento terra. Então, a primeira questão, que eu vou abordar com vocês é justamente em relação à nomenclatura. Vocês vão observar muitos profissionais chamando de levantamento terra, outros de deadlift e outros de peso morto. Então, geralmente, o profissional ele se refere ao mesmo exercício. Então, levantamento terra, deadlift e peso morto. Outro ponto importante é que durante a execução do deadlift ou do levantamento terra, a gente pode ter variações de execução. Por quê? Porque existem diferentes formas de você realizar o levantamento terra. Então, tem, por exemplo, o levantamento terra convencional, tem o levantamento terra com a barra hexagonal, por exemplo, tem o Romanian Deadlift, por exemplo. Então, existem variações diferentes. Então, de acordo com essa variação, a mecânica realizada também vai ser diferente. Tem até um artigo bem legal sobre essa questão, que o nome é Explorando o Deadlift, só que o nome está em inglês. E dentro desse artigo ele coloca ali uma tabela, que, se eu não me engano, tem próximo de 10 variações que eles descrevem, e ele vai apontando a característica de cada variação. E essa é uma questão importante, porque muitas vezes a gente observa nas academias, no salão de musculação, que o profissional ele vai corrigir a execução do levantamento terra, só que para ele corrigir, ele precisa saber qual é a variação, porque às vezes ele vai observar o aluno realizando com um pouco mais de dominância de quadril, ou seja, tendo uma boa amplitude de movimento do quadril, e às vezes o joelho não está mexendo tanto, e ele vai corrigir para o aluno usar um pouco mais a articulação também do joelho e distribuir entre quadril e joelho. Só que depende da variação. Às vezes a variação que ele está realizando é realmente com a ênfase grande no movimento do quadril e o joelho fica ali de forma estável. Existem variações que o joelho vai estar mais estendido e a gente vai ter a movimentação do quadril, e existem variações que o joelho vai estar um pouco flexionado e a gente vai ter uma boa movimentação do quadril. Então, para que a gente consiga corrigir, é importante a gente saber qual é a variação que está sendo utilizada. O stiff leg deadlift, por exemplo, é com o joelho bem rígido, com o joelho bem estendido. Então, aquela variação que hoje em dia eu nem sei, porque eu não uso muito mais o stiff leg deadlift, que é com o joelho estendido, porque poucas pessoas conseguem realizar bem esse exercício. Então, eu utilizo a variação com o joelho um pouco mais flexionado. Mas era uma variação que era muito utilizada nas academias, Só que muitas pessoas não conseguem realizar essa variação com muita eficiência, e muitas pessoas apresentam dor ao realizar essa variação, principalmente por falta de extensibilidade da cadeia posterior. Então, como eu disse, existem muitas variações do levantamento terra, existem algumas formas diferentes dessa variação, desse exercício ser executado, até mesmo em relação, por exemplo, ao posicionamento dos pés, se é uma base estilo sumô, por exemplo, ou se vai ser uma base com os pés paralelos. Então, são muitas questões para a gente analisar. Então, pode ser um exercício que vai ser uma ativação muito grande de glúteo e posteriores de coxa, por exemplo, e pode ter outra variação que vai ter uma divisão, por exemplo, também com quadríceps, porque a gente vai ter tanto a extensão do joelho quanto a extensão do quadril. Isso depende de quanto você vai distribuir entre essas duas articulações. Então, essas questões são importantes para que a gente possa orientar o aluno da melhor forma possível, para que a gente possa corrigir esse exercício e para que a gente também entenda sobre ali a questão da mecânica do exercício e os ajustes que a gente pode realizar. Tá? Em relação ao movimento articular desse exercício, basicamente, a gente teria flexão e extensão do quadril e flexão e extensão do joelho. Só que, como eu disse, depende da variação. Se você tiver uma variação que é totalmente dominante do quadril, você vai ter a flexão do quadril na fase excêntrica, que é a fase da descida, a fase descendente, e você vai ter a extensão do quadril na fase ascendente do movimento.
e como músculos ali mobilizadores, glúteo máximo e posteriores de coxa. Então é um exercício muito bom para ativação de glúteo máximo e de posteriores da coxa, né? E dependendo da variação você também vai ter ativação do quadríceps, né? Que é uma variação que você tem tanto a movimentação do quadril quanto a do joelho. Só que tem que tomar cuidado para quê? Para que esse levantamento ele não vire, né, um agachamento, porque existe também essa questão, né, de usar muito a articulação do joelho e aí acaba virando um agachamento, né? Então uma das diferenças assim entre agachamento e levantamento terra é porque o levantamento terra ele apresenta uma dominância de quadril um pouco maior, né? E então esse ponto é um ponto importante também, tá? É um exercício muito interessante porque também vai simular várias atividades do dia a dia. Então, por exemplo, se você tem algum aluno que você precisa ensinar a pegar algum objeto do solo, você pode ensinar através do movimento do levantamento terra. Então, ele vai transferir, né, esse movimento do levantamento terra para pegar algum objeto do solo. Isso é interessante para você ensinar ele a diminuir a sobrecarga da região lombar, diminuir a sobrecarga, né, da coluna vertebral e melhorar, né, a função dele durante o dia. Então é um exercício que a gente pode utilizar e transferir imediatamente, né, por exemplo, esse gesto motor para o dia a dia. Tá? Então é um exercício que tem um gesto muito próximo de várias atividades do dia a dia, várias atividades diárias, e por isso os ganhos que a gente tem no deadlift a gente transfere para o dia a dia. Tá bom? Então a gente conversou aqui, está dando agora quase 7 minutos, a gente conversou um pouquinho, né, sobre o levantamento terra, um exercício aí muito interessante, e eu recomendo para quem quiser, né, estudar um pouquinho mais sobre essas variações. O nome do artigo é Explorando o Deadlift, né, só que está em inglês. Tá? Então vocês conseguem baixar aí no Google, tá? Conseguem em PDF, e é um artigo aí legal para entender um pouquinho mais sobre o deadlift e tirar um pouco, né, dessa confusão, né, que a gente às vezes fica sobre o exercício, e são coisas que foram passadas, né, ao longo do tempo, e a gente acaba utilizando ali alguns conceitos, né, que a gente poderia corrigir.